Hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito prevalente, e ninguém melhor do que falar sobre esse assunto, que é perda auditiva, que é uma pessoa que dispensa apresentações. Vou tentar apresentá-lo aqui. Ele é o professor titular de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, é um dos pesquisadores mais reconhecidos no mundo, laureado em relação às suas pesquisas na área de otologia e audiologia, um dos pioneiros na América Latina e Brasil de implante coclear e implante de tronco cerebral, e é membro ativo da Organização Mundial de Saúde na Comissão Mundial de Audição. Essa pessoa é o professor Ricardo Ferreira Bento. Primeiramente, o que é uma perda auditiva? E depois, que tipos de perda auditiva uma pessoa pode apresentar? Bom, a perda auditiva, primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Eu acho que essas iniciativas vêm a realmente ajudar muito o público, né? E nós que somos da linha universitária, é uma das nossas missões, né? É de difundir esse conhecimento a nível da população em geral. Então, eu queria agradecer muito o Curtinão a lembrança do meu nome e o convite. E respondendo já a sua pergunta, a perda de audição, todos nós, né, existe uma escala, que a gente chama de audiometria, que é um exame que se faz, e essa escala, aproximadamente, ela vai de 0 ou até menos, né, em decibéis, porque o decibel ele não é uma porcentagem, né, ele é uma pressão do som. Então ele vai de 0 a 120 decibéis. E você tem as frequências do som, né? Que vai das mais graves para as mais agudas, né? Então, quando você faz esse teste, a pessoa normalmente tem que estar em torno de 25 decibéis, 20, 25 decibéis, né? É o normal, tem que estar acima daquilo. Quando passa daquilo, você vai ter a chamada perda de audição leve, né? Depois ela passa a ser moderada, depois severa e depois profunda, quando uma pessoa não escuta nada. E existem dois tipos básicos de perda de audição. Uma que é aquela que é gerada a nível da orelha média, que depois a gente vai mostrar, quer dizer, é uma perda chamada de condução do som, porque o som ele é uma vibração mecânica no ar. Quando o som entra, então, pela orelha, o conduto auditivo externo, que é o nosso canal do ouvido, ele vai e bate aqui na membrana do tímpano, essa vibração. Essa membrana do tímpano é muito fininha, uma pele muito fininha, tem uma parte fibrosa também, e ela vibra como se fosse um tambor, né? A pele de um tambor. E aí a membrana timpânica ela é aderida a um ossículo que chama-se martelo, que é esse que vocês estão vendo aqui, né, o martelo, que ele é aderido à bigorna, que é um outro ossículo, e eles se movimentam, e finalmente eles encostam no estribo, que é esse pequeno ossinho, que é o menor ossinho que a gente tem no corpo humano, que é o estribo. Esse estribo, ele trabalha como se fosse um pistão aqui, fazendo com que dentro do nosso órgão interno da audição, que é a cóclea, né, que está aqui, que parece um caracol, né, você vai ter uma produção de estímulo elétrico. Porque dentro da cóclea existem umas células, né, que se movimentam e que vão gerar um estímulo elétrico, como se fosse um gerador. E esse estímulo elétrico vai ser conduzido pelo nervo auditivo até o cérebro, e no cérebro é que ele vai ser processado. O ouvido, ele é um transmissor, né, de um estímulo elétrico que vai à zona cortical no cérebro, na córtex cerebral. É igual um computador. O cérebro seria a CPU do computador e o mouse, por exemplo, seria o ouvido. Então, se o mouse estiver funcionando, mas o computador não estiver funcionando bem, estiver processando mal,
a pessoa não vai compreender as coisas. Pode chegar ao estímulo, mas não compreender. Então, a gente tem que cuidar do cérebro e também do ouvido. Tá? O senhor estava falando da perda de audição, que tinham dois tipos. Um é da parte do tambor, né? Da condução. E o outro qual é? O outro é quando o problema é na cóclea ou no nervo auditivo, que é um fio, entre aspas, né, que vai levar essa informação para o cérebro. Então, se a doença for aqui na cóclea ou aqui, a gente chama de surdez neurosensorial. Se a doença for nos ossinhos ou no tímpano, ela é uma doença condutiva. Então, e pode ser mista, né? Às vezes a pessoa pode ter as duas coisas. Então, isso cabe ao médico diagnosticar, né? E ver qual é o problema que está acontecendo. Quando as perdas são condutivas, elas são mais fáceis de ser resolvidas. E existem vários tipos de cirurgia para isso, de aparelhos, etc. e tal, novos que fazem. Agora, quando a perda é neurosensorial, quer dizer, ela é na cóclea ou no nervo auditivo, aí ela é mais grave, vamos dizer, porque você vai ter que utilizar ou de um aparelho de amplificação, né, que é um aparelho auditivo convencional, que isso todo mundo conhece, ou até, no caso de uma pessoa ter uma surdez profunda, né, uma criança, por exemplo, que nasce com uma surdez profunda, ou um adulto que adquire uma surdez profunda, você vai ter que se utilizar ou do implante coclear, que é uma prótese sensorial, que foi a primeira prótese sensorial criada pela medicina para o corpo humano. Não existe mais nenhuma prótese sensorial. Todas as próteses que a gente tem hoje, marca-passo cardíaco, prótese de quadril, de joelho, etc., é tudo mecânico, né? A única sensorial é de ouvido. E estão tentando criar uma prótese sensorial para oftalmologia, né, para a retina, né, mas ainda não está em uso clínico e ainda vai demorar um tempo para a pessoa que não enxerga. Então, esses tratamentos podem ser feitos a qualquer idade. Qual que é a característica da perda do envelhecimento? Qual das duas? É neurosensorial. Neurosensorial. É neurosensorial. Então, o que acontece? Hoje, a OMS também estima em torno de 10% da população mundial com algum tipo de perda de audição. Mas a OMS tem um índice que se chama anos perdidos com deficiência, tá? E esse índice, ele correlaciona 347 doenças, tá? Entre diabetes, AVC, isquemia cardíaca e um monte de coisa, quer dizer, com deficiência. A audição ficou em 4º lugar. Tá? E é por isso que a Organização Mundial ela usa esses índices na recomendação para os governos, né? Porque ela não é uma agência que pode chegar aqui no governo brasileiro, por exemplo, e obrigar o governo brasileiro a fazer nada. Né? Ela não tem... isso é o Ministério da Saúde que vai decidir. Mas ela recomenda. E ela estima que até 2040... que está próximo aí, vamos dizer, você vai ter 500 milhões de jovens e adolescentes com perdas de audição. Isso, estou falando adolescentes e adultos jovens. Por quê? Principalmente pelo uso de fones de ouvido. Tá? Música alta no fone de ouvido, hoje em dia todo mundo usa isso, né? Que é conectado ao celular, ou se não, no próprio Bluetooth de televisão, de coisa. Quer dizer, esses dispositivos eletrônicos, né, que aumentam o som, e todo mundo gosta de ouvir uma música mais alta, né, e isso vai lesionando aos poucos essas células que eu falei, que são esses cílios, né? Então começa a ter uma queda primeiro em agudos, porque a cóclea é um órgão que parece um caracol, e a parte das frequências agudas estão na base da cóclea. E a parte da frequência grave estão mais no ápice do caracolzinho. Estariam mais protegidas. Demora mais tempo de chegar lá. Né? Então você começa sempre a perda auditiva nas frequências mais agudas.
Hoje a gente sempre espera acima de 60, 65, 70 anos. Isso aí vai depender do indivíduo, até porque tem muito fator genético nisso, né? Tem famílias que perdem a audição mais rapidamente, então existem genes que estão sendo descobertos, né? Já tem 130 genes já reconhecidos como players da perda de audição. E a gente tem um laboratório, né? O Laboratório de Investigação Médica, que tem biólogos, médicos, fonoaudiólogos lá que trabalham lá e que estão estudando a genética do ouvido. Então, esse reconhecimento desses genes vai levar um dia a engenharia genética poder desenvolver drogas intracocleares que podem reverter essa situação. Estou falando, né, no futuro. Só que o futuro, em medicina, é muito rápido, né? Principalmente hoje em dia, com os supercomputadores, etc. e tal, você vê o quanto que a medicina progrediu nos últimos 100 anos, vamos dizer, né? Isso daí rapidamente vai acontecer. Então já tem um gene, por exemplo, que é o OTOF, que nós estamos fazendo um estudo junto com a Universidade de Stanford, e que a gente já consegue reverter a surdez dessa criança com OTOF. Então, colocando dentro da cóclea uma droga que vai conseguir reverter. Então, se você tiver a engenharia genética trabalhando nisso, nós vamos também descobrir os genes lá do adulto, dos adultos, dos idosos, e um dia vai acontecer isso, né? Mas e atualmente, professor? Atualmente, a perda auditiva do envelhecimento, que é a presbiacusia. É chamada presbiacusia, quer dizer, isso é igual a presbiopia, né? A presbiopia é quando você chega em torno de 40, 45 anos e começa a não conseguir ler de perto. Então você começa a esticar o braço, né? Aí chega uma hora que o braço não alcança mais, aí você tenta pôr um óculos, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, comigo. Eu uso um óculos para ler. E aí o mundo mudou, a gente fica resistindo, né? Mas o mundo mudou. Então, a questão do aparelho de audição é a mesma coisa. As pessoas ficam resistindo, né? Porque ele tem mais estigma que o óculos, né? Então, os idosos resistem em adaptar um aparelho de audição, porque eles acham que vai ter uma pecha maior do que ele é idoso, o fato de usar um aparelho de audição. Isso está melhorando muito, porque os aparelhos estão ficando muito modernos, pequenininhos, né, que são praticamente imperceptíveis, e também um dos argumentos maiores é o estímulo cerebral, tá? Que aí a gente tem vários trabalhos, inclusive tem um pesquisador que chama-se Franklin Lin, ele já veio aqui para o Brasil várias vezes, e o Franklin, que é da Johns Hopkins University, ele só publica nessa área. E ele já comprovou, o grupo dele e outros grupos no mundo inteiro, a correlação direta entre demências precoces, que uma delas é o Alzheimer, por exemplo, e perda de audição. E isso por quê? Porque o nosso central cortical da audição, o cérebro é como se fosse a gente chama de um conectoma, né? Ele é como se fosse um chip, né? Um chipão, né? Um chip de computador. Ele é todo conectado entre eles. Então, por exemplo, o centro cortical é o que tem mais, da audição, é o que tem mais conexões. Então, com a atenção, com a parte de memória, né? Com a movimentação, com tudo. E o ouvido trabalha, entre aspas, 24 horas por dia. Você está dormindo, mas você está ouvindo, né? Então, ele é muito importante, isso já está comprovado. Isso, então, ficou um argumento muito bom para mim oferecer o aparelho de audição para uma pessoa idosa. Porque já teve vários pacientes, né, que vêm com 85, às vezes até mais, e eles falam, não quero botar um aparelho de audição porque vai parecer que eu estou mais velho, não sei o que e tal. Então você convence de outra forma. Agora,
Se você não fizer isso precocemente, você esperar começar a ter essa demência precoce, essa perda de audição, aí não adianta mais, porque não reverte mais. Essas conexões começam a mudar dentro do cérebro. Existe uma maneira de prevenir a presbiacusia, ou mais importante ainda, ela não é reversível no momento. O que a gente tem tecnologia nesse momento, que se perdeu, se perdeu. É isso, professor? Se perdeu. Existem algumas perdas de audição, por exemplo, a surdez súbita, né? Que é uma entidade que a gente não sabe direito o diagnóstico. Pode ser uma doença autoimune, pode ser alguma coisa que causa, e que você, às vezes, se você pega bem no começo, por isso que a pessoa que cair a audição rapidamente, principalmente de um ouvido só, e às vezes ela pensa que é porque subiu a serra, desceu a serra, está com gripe, né? Que tem, e espera. Uma cera de ouvido, que sempre é uma cera, etc. e tal, e espera para procurar o médico. Aí, esse tempo, porque a célula, uma vez danificada, a célula do mamífero, qualquer animal mamífero, não se recompõe mais. A célula neural. A célula neural. Tá. Em aves, há a recompensa, recuperação. Há essa regeneração. Ela não é 100%, mas ela regenera. Tá? Então, tem muitos estudos com aves para a gente saber o porquê que isso acontece na ave e não acontece nos mamíferos, né? Então, se você, nesses casos agudos de perda de audição, às vezes você entra com drogas autoimunes, e uma delas é o corticoide, tem até outros mais potentes, metotrexate, imunobiológicos, que existem aí, e que podem reverter a audição, né? Tem mas terapias, os casos agudos. Isso, nos casos agudos. Agora, uma vez que passa um certo tempo, esse certo tempo é como tudo em medicina, né? Não tem um número, né? Ela não é uma ciência matemática. Mas assim, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí já é muito difícil você conseguir reverter uma perda de audição. Pensando aí na nossa população especificamente, qual que é a causa de perda de audição mais frequente? Presbiacusia. É a presbiacusia, não tem discussão. Não tem discussão. E nós estamos aumentando cada vez mais a longevidade, né? Nós estamos vivendo cada vez mais. Então não tem discussão que é a presbiacusia. Na sua prática da perda auditiva, houve alguma correlação entre o Covid-19 e perda auditiva? Percebeu-se que existiu alguma correlação nesse sentido? É um trabalho que está sendo feito no HC, é um trabalho multidisciplinar, que é um trabalho que são praticamente todas as áreas da medicina envolvidos, em que estão trabalhando com um grupo de 1.000 pessoas que ficaram internadas no HC por causa de Covid. Casos graves, portanto. Casos graves. Portanto, né? casos graves. Então, essas pessoas estão vindo para o HC, isso tudo é um projeto FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essas pessoas estão vindo para o Hospital das Clínicas e estão fazendo exames de todo o corpo. Né? Um deles é da audição, outro, por exemplo, do olfato, que o olfato tinha uma incidência muito maior, né, do que perdas auditivas, mas a gente viu, são resultados preliminares ainda, tem um grupo que está trabalhando com isso, né, e estão vendo que em torno de 10% mais ou menos das pessoas tiveram sintomas relacionados à audição. E também a vertigem e a tontura. Equilíbrio. Né? O equilíbrio em torno de 16%, até mais do que... Mas a audição, 10% audição também, é um número importante. E eu senti no HC e também na clínica privada um aumento de surdez súbita. O aspecto social e emocional da perda auditiva. Sim, é muito grande. Como que é esse impacto na qualidade de vida do paciente, da pessoa, vamos dizer assim? É muito grande. Intenso, né? É muito intenso, porque foi o que eu falei, ela se isola. Ela não quer mostrar, ela se isola e aí, por exemplo, então ela fica na sala com todo mundo, com a família, e as pessoas começam a perder a paciência também, porque... fala, a pessoa não entende, repete, etc. e tal. Hoje em dia todo mundo, essa vida corrida,
né, acaba isolando essa pessoa. Então, isolamento social, vai num teatro, vai num cinema, vai num coisa, não consegue... Não compreende o que está acontecendo. Não compreende o que está acontecendo. E aí, às vezes você entende, porque assim, às vezes você escuta o som, isso acontece muito no idoso, né, mas não entende o que estão falando. Isso o que é? É a tal da cognição. Porque você, por exemplo, faz um exame de audição e você às vezes tem uma perda moderada de audição que não deveria ser assim, mas se você vai lá e faz a discriminação do som, quer dizer, o quanto que ele entende de palavras, está lá embaixo. E isso já é a falha lá no centro cortical, já é lá na CPU do computador. Pensando nisso, se eu precocemente adaptar um aparelho auditivo, a resposta é melhor. É melhor. Independente de idade. Independente de idade. Professor, quando que está indicado o uso do aparelho auditivo? Existe um patamar, fala assim, a partir de agora, meu querido paciente, o senhor tem que usar aparelho auditivo, não é? Existe não tem um número, corte, não existe, ou é mais repercussão? Eu acho que é mais repercussão, né? Então você tem que conversar, mas é lógico que se você tiver uma perda acima de 40 decibéis ali, nas frequências agudas, 45, por aí começa a cair, é interessante a pessoa fazer um teste de aparelho de audição. Então, quer dizer, o teste, a pessoa não vai comprar, ou no caso do SUS, ele não vai receber, mas ele vai usar por um tempo, emprestado, e aí depois ele vai dar os feedback dele, né, se ele gostou ou não. Não existe um corte, mas existe uma tendência... Você tem que conversar com o paciente, o fonoaudiólogo é um player importante também nisso. Fala um pouquinho de implante coclear. Eu tenho meu paciente que tentou usar um aparelho auditivo, pensando em pessoas sobre 50 anos de idade. Quando está indicado o implante... Na verdade, assim, o que é o implante coclear? Segundo, quando está indicado e quando não está indicado. O implante coclear é para a pessoa que não consegue se adaptar com o aparelho de audição convencional. Mas isso por uma equipe muito treinada para isso, né? Então, hoje, os aparelhos convencionais, que são de amplificação, quer dizer, que amplificam o som, quer dizer, basicamente é um microfone, um amplificador e um alto-falante, né? Lógico, mas tem todo um sistema digital ali no meio e tal. Quando uma pessoa não consegue se adaptar, ou quando a perda é severa e profunda e não consegue se adaptar. Uma criança que nasce surda, ela tem que ser tratada o mais rápido possível para poder ter a evolução dela normal, da fala, né, da linguagem, no começo da vida. E o implante é diferente, ele não é um amplificador de som, ele é um estimulador elétrico. Então é como se for, a gente chama, né, popularmente de ouvido biônico. Isso. Por quê? Porque ele vai substituir tudo isso que a gente está vendo aqui. A membrana do tímpano, a cóclea, né? E ele vai estimular diretamente o nervo auditivo. Então, ele vai fazer um estímulo elétrico, ele vai fazer as vezes da cóclea. Então não precisa de tímpano, não precisa de nada. Cóclea artificial. Isso. Só que quando a pessoa não tem o nervo direito, aí existem alternativas, né, que é o implante de tronco cerebral, mas que não tem um resultado tão brilhante como o implante coclear. O implante coclear é um resultado brilhante. Eu me emociono até hoje quando eu vejo uma criança que não falava, né, que não aprendeu, não desenvolveu linguagem, etc. e tal, começar a falar e viver normal, é uma vida normal. Teve uma ativista muito grande da questão da deficiência, que chamava-se Helen Keller, e era do começo do século passado, e ela escreveu vários livros, um deles chamava O Romance da Vida, que virou até um filme, né? E ela teve uma síndrome de Usher, e ela perdeu a visão e a audição, né? E ela ela escreve no livro dela que a perda da audição para ela foi muito mais importante do que a perda da visão,
porque perde os sons da vida que fazem o relacionamento das pessoas, o estímulo com as pessoas. Então, é isso, né? Essa semana passada estava no Brasil a Malala, que ganhou o prêmio Nobel. Ela é uma ativista também da deficiência, e ela foi feito um implante coclear nela, e ela era eu não sei exatamente, ela acho que era do Paquistão. E lá ela sofreu uma perseguição lá, né, na escola, bateram nela lá, e ela teve um trauma de ouvido, e ela foi implantada na Inglaterra, e ela voltou a ouvir. Então ela fica peregrinando pelo mundo defendendo a questão da audição e também de outras deficiências, né? Então a gente só sabe da importância de uma deficiência quando a gente tem ela, né? Quando não utilizar o implante coclear, por exemplo, pacientes sobre 50 anos? Quando existe um limite de idade, por exemplo? Exatamente. O limite de idade, assim, quem que eu considero velho, né? Eu tenho 70 anos. Eu considero velho as pessoas que têm 10 anos mais que eu. Eu não. Agora, quando tiver 80, vai ser os de 90. Então, então não existe. Se a pessoa estiver bem, do ponto de vista clínico, por isso que é importante o resto da medicina, e ela puder fazer uma cirurgia de implante coclear, mas ele tem 89 anos e daqui a uns aninhos já vai morrer. Então, para que eu vou gastar ou vou fazer uma coisa? Se ele viver 1 ano ouvindo, certo? Compensou muito. Não é nossa decisão. Não é nossa decisão. O indivíduo mais idoso implantado no mundo, na literatura publicado, foi 90 anos. Tá? Porque após 90 anos, se você já tem uma perda cognitiva, aí não adianta implantar também, porque o implante, quem vai fazer o processamento é lá em cima, no cérebro. Que grande mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Bom, como nós estamos falando aqui há 50 anos, né? Eu acho que a mensagem final é o seguinte: cuidem da sua audição para investir no seu futuro. Som alto, principalmente, né? Se expor a barulho alto. Se você for de uma família que tem vários casos de pessoas mais idosas, jovens, vamos dizer, né? Que tiveram perda de audição mais precoce, procurar um médico, fazer uma audiometria, uma triagem, ver se, né? Hoje é uma coisa fácil de fazer, dá para fazer até tem aplicativo até de celular, né? Que você baixa e faz, e ver se você tem alguma perda e já procurar, né? Começar a corrigir para quando você chegar lá com os seus 80, 90 anos, você chegar bem. Obrigado, professor, não tenho palavras, como sempre, excelente apresentação, e ainda por cima um presente pessoal falando sobre deficiência auditiva, que foi o nosso tema de hoje. Brilhante, muito obrigado mais uma vez.